Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, hoje, sexta-feira, fechando aí mais uma semana de leitura da Palavra de Deus, muito feliz por você estar nos acompanhando, estar aprendendo, meditando na Palavra de Deus. Tenha certeza de que cada minuto que você investe nesse projeto, nessa leitura da Palavra de Deus, você tem aí um lucro grande na sua vida. Pode ter certeza disso. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. Meu Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra, pelo privilégio, pela saúde de podermos ler a Tua Palavra. Sabemos que ela nos traz a saúde espiritual. Portanto, rogamos que o Teu Espírito seja conosco e nos fale ao coração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A leitura da Palavra de Deus, ela é fantástica, ela é maravilhosa e ela precisa ser observada diariamente, sistematicamente. Então não esqueça de você estar lendo sempre a Palavra de Deus, porque ela traz resposta, ela traz pacificação, ela traz direção, ela traz consolo, ela traz tudo. Tudo que tua alma e o teu corpo precisa, a Palavra de Deus traz. Hoje, então, vamos de Lucas, capítulo de número 7. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas. Este é um homem que merece que lhe concedas este favor, pois trata nosso povo com elevada consideração e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhes alguns amigos para que lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito a autoridades e tenho soldados sob o meu comando. Mando a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele e, voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: Asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E olha que ele era um centurião. Ele não fazia parte da linhagem judaica. Era um simpatizante, tinha construído a sinagoga, tratava com muita estima os judeus, mas era como se fosse alguém fora da jurisdição. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião e, ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: Grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: És tu aquele que estava para chegar ou haveremos de esperar outro?
João estava na prisão nessa época. Dali da prisão ele não retornaria mais, ele seria decapitado por um capricho da Herodias, né? A esposa de Filipe. E na verdade ele manda perguntar a Jesus se realmente ele era o Messias esperado ou se eles precisavam esperar outro. Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus e lhe explicaram: João Batista mandou-nos para te indagar. És tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disso declarou aos mensageiros: Ide e relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. Então Jesus falou: espera um pouco aí. Aí fez aquelas maravilhas todas, curou o povo e falou: ó, esse é o recado, fala lá para João o que está acontecendo aqui. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Que saístes a ver no deserto? Porque João pregava no deserto, né? João estava sempre no deserto e as pessoas iam até lá para ouvir as suas palavras. Que saístes a ver no deserto? Um caniço movido de um lado para outro pelo vento? Que saístes a contemplar um cavalheiro vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias e estão nos palácios. Afinal, que fostes observar um profeta? Eu vos asseguro sim, muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não se dispuseram a ser batizados por eles. Sempre eles, né? Sempre os fariseus. Fariseu não se submete à palavra, fariseu não se rende à palavra, fariseu inventa confusão, fariseu cria armadilhas, faz pegadinha. Fariseu é um problema. Ele não se rende à palavra de forma nenhuma. Sendo assim, a que compararei as pessoas da presente geração? Prosseguiu Jesus. Com que se assemelham? Ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não chorastes. Assim tendes agido. Pois veio João Batista que não come pão nem bebe vinho, e julgais: este está com demônio. Então chegou o Filho do Homem comendo pão e bebendo vinho, e condenais. Eis aí um glutão e beberrão e amigo de publicanos e pecadores. Jesus disse: vocês são uma geração de meninos birrentos, mimados, que ficam nas praças. Ao invés de brincarem, ficam dizendo: a gente tocou música de lamentação e vocês não choraram. A gente toca música alegre e vocês não dançam. Vocês são do mesmo jeito, geração birrenta, geração de meninos. Veio João, no poder da palavra, totalmente separado, se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre, e aí vocês dizem que ele tinha um demônio. João não comia, não bebia. Aí vem o Filho do Homem, que come, bebe vinho junto com os pecadores, que está no meio da galera, que é amado pelas pessoas, e vocês dizem e não recebem a palavra. Vocês são essa geração de meninos birrentos. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Tendo sido convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa,
na casa de fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e o ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Essa mulher tinha um estigma, né? Ela tinha uma marca, ela é pecadora, ela é prostituta. E esse homem não sabe nem quem é que está tocando nele. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, me diga. 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgastes acertadamente. Então virou em sua direção a mulher e declarou a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os meus pés, como é o nosso costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é a nossa tradição. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas essa mulher com puro bálsamo ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Ele falou: meu amigo, essa mulher realmente é uma pecadora. Mas a atitude dela com relação ao Salvador, a atitude dela com relação aos seus pecados, a forma que ela reage a isso, mostra que os seus pecados já foram perdoados. Isso é a coisa mais doce que um pecador pode ouvir. É da voz do Salvador: os teus pecados estão perdoados. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em permanente paz. Jesus fala para ela: recebe o shalom de Deus. Vai com a paz, com o shalom de Deus. Esta paz que excede todo entendimento, toda compreensão humana. Jesus chegou na casa desse fariseu e ele não cumpriu nenhum dos rituais de costume dos judeus. Ungia o convidado, lavava os pés do convidado, beijava-lhe o rosto. E essa mulher veio, quebra o protocolo, entra sem ser convidada, toda estigmatizada pela sociedade, vivendo à margem. E ela sai dali perdoada. Aliás, ela já estava perdoada por causa da atitude dela. Mas ela sai com essa declaração nos seus ouvidos: perdoados estão os teus pecados. Você é um ser perdoado. Os teus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Vai em paz, vai no shalom de Deus. Que Deus te dê uma sexta-feira abençoada, um final de semana maravilhoso. Um forte abraço, a gente se encontra na segunda-feira, continuando a nossa leitura. Até lá!